Muito bem, pessoal, continuando então, dando sequência, né, a nosso curso de solda. Nós vamos, agora que nós já conhecemos, né, todos os equipamentos que a gente usa, né, para fazer uma boa solda, a gente vai fazer uma solda, né, e aí a gente vai, né, usar essa plaquinha aqui. É uma placa que a gente uma placa de circuito impresso, né, a PCI. E é uma placa que a gente já usa aqui nos nossos cursos de solda, né, que a gente tem aqui na escola, tá joia? Esses componentes são capacitores, né? A gente solda eles na placa e retira eles da placa, né? Assim que a gente ensina os nossos estudantes aqui. Antes da gente começar a soldar, né, a gente tem uma teoria básica para a gente saber as informações, né, do que precisa para a gente fazer uma boa solda, né? Então, são 3 condições que a gente precisa de ter para a solda ficar boa, né? A primeira condição é o calor adequado, né? Então a gente precisa de ter o ferro de solda adequado. O que é o ferro de solda adequado? É o ferro de solda naquela potência ou um ferro de solda que fornece o calor adequado para aquela situação, no caso nosso, para a placa de circuito impresso. E o que seria, né? Lembrando então o que a gente falou na primeira parte. O ferro de solda de 30 watts, né, que seria o adequado, e esse ferro de solda de 30 watts ele chega até 400 graus Celsius, tá joia? E aí o seguinte, pegando esse ferro de solda então, a gente vai ter essa temperatura adequada para essa placa, não vai ser calor demais, não vai ser calor de menos, né? Se você tiver um ferro de solda que não está aquecendo direito, a solda não fica líquida o suficiente para ela espalhar. Daqui a pouco a gente conversa mais do que é esse espalhar a solda, tá joia? É importante, né? E o espalhamento da solda. Se você tiver calor demais, você pode ter a solda, você vai ter uma solda líquida, né? Só que você vai poder causar outros efeitos na placa, né? Você pode estragar tanto a placa, né? O lugar onde você vai soldar, o que a gente chama de ilha, né? A gente vai ver aqui, a trilha, né? Que é o caminho, né? Onde vai passar a corrente elétrica, né? Que é o cobre, né? Que chega até a ilha. E você pode também estragar o componente, né? Dentro de alguns datasheets, né, a gente encontra informação do tempo adequado, o tempo máximo que aquele componente pode ficar exposto a um calor excessivo, né? Se a gente passa daquele tempo com calor excessivo, a gente pode comprometer a vida útil do componente. Isso é importante saber. Então, a primeira condição que a gente tem que atender é o calor adequado. Nem muito, nem pouco, adequado, tá joia? A segunda condição, gente, é a pasta de solda, a presença da pasta, né, de solda. Bom, vou pegar a pasta aqui de novo, a gente também já viu na primeira parte. Essa aqui é o potinho, né, onde é que vem a pasta de solda, né? É aquela pasta, né, densa, né? A hora que eu for colocar aqui, eu vou mostrar para vocês, né? Vocês vão ver lá a pasta derretendo aqui junto com a solda. Qual que é a função da pasta? A função da pasta, né? A pasta ela é praticamente uma cola, né? A pasta ela liga a solda ao terminal e a ilha, né? A placa, né? Ela que faz esse papel de colar, tá? Sem essa pasta, gente, a solda fica quebradiça. As pessoas usam por aí um termo, né? Que é a solda fria. O que é a solda fria? A solda fria é essa solda quebradiça, né? Solda que não esquentou direito ou que ela ficou quebradiça, né? É muito comum esse termo entre os técnicos, né? A solda não ficou boa, falar solda ficou fria, solda fria, né? Então, para a gente evitar isso, a gente tem que ter calor adequado e tem que ter a pasta. Ah, professor, mas o senhor falou que lá na primeira aula, na primeira parte, que não precisa, às vezes, de solda, de pasta, desculpa, né? Sim, hoje, né, nosso arame de solda ele já vem com um pouco de pasta. Em algumas soldas você não precisa de colocar mais pasta, porque já tem um pouco aqui no arame, né? Tá joia? Mas em outras situações você vai precisar. A pasta, né, como a gente já falou, ela também tem um papel ela também ajuda na limpeza do local, né? O local, né, que é a terceira condição.
Primeira condição, então, calor. A segunda condição, a pasta de solda. A terceira condição, pessoal, é o local da solda estar limpo. Tanto o local da solda, quanto o terminal do componente que a gente vai soldar, quanto também a placa, né, o lugar na placa, a ilha que a gente vai soldar. Bom, já mostrando para vocês aqui, ó, esses pontinhos cinza aqui são pontos, né, onde a gente solda os componentes. Esses outros pontos verdes são as trilhas, né, onde passa a corrente elétrica, né. A trilha aqui é como se fosse o fio, é equivalente a um fio, né. Então, aqui na ilha você também tem que estar com a ilha limpa. Não pode ter sujeira, poeira, não pode ter cola, né? Às vezes algumas soldas, né, você tem ali alguma cola de fita isolante, né, ou algum produto químico que pode ter caído ali, né, de placa mesmo, né, componente. Às vezes você está trocando um componente que vazou, a placa tem que ser limpa primeiro, né? Ferrugem também, oxidação. Se você tiver um terminal oxidado, a solda não pega de jeito nenhum. Então, você precisa da superfície, né, de onde você vai soldar estar limpa. Assim como a ponta do ferro de solda também, né, ó, essa ponta aqui, os ferros de solda estão um pouco usados, mas funciona muito bem, a ponta dele está boa, né, e o terminal do componente eletrônico também tem que estar limpo. Às vezes a gente compra o componente, gente, e ele vem colado, né, vem vários componentes juntos, né, e eles vêm todos com a cola para ficar fixo no lugar, né, para na hora de empacotar, na hora de você guardar, você está todos ali enfileirados, né, para você tirar. Muitas vezes acontece de você tirar o componente e vir um pouco de cola no terminal. Isso não é legal, tá joia? Você tem que passar ali um pouquinho de álcool, né? Você pode usar o álcool isopropílico mesmo, né? E você pode também passar um bombril de leve, tá joia? Ali no terminal do componente eletrônico. Beleza, gente? Então, ó, voltando. As três condições são calor adequado, pasta de solda e superfície limpa. Superfície de solda limpa, tá joia? Pessoal, se faltar qualquer uma dessas condições, a solda não fica boa. Aí vem aquela dúvida, né, que grande parte dos alunos tem, né, que é aquela coisa da habilidade para soldar. Gente, uma coisa que eu sempre falo, né, quando a gente está ensinando a soldar, é o seguinte: para a gente soldar, a gente não precisa ser artista, né? Por que não precisa ser artista? Quando a gente vai soldar, a garantia que a gente tem que ter para a solda ficar boa são essas três condições que nós vimos aqui. Se você tiver essas três condições, e você só precisa ter um pouquinho de habilidade para soldar, né? E você tem que saber observar também se a solda ficou boa. A gente vai aprender isso aqui. Tem gente que acha que a gente tem que pegar o ferro de solda, né, e tem que saber mexer, né, na solda, né, para poder a solda ficar boa. Não, de jeito nenhum, tá joia? Isso é errado, esse conceito é errado, essa ideia é errada, tá? De novo, o que a gente precisa para ter uma solda boa são essas três condições: calor adequado, a pasta de solda e a superfície limpa, tá joia? Só isso. O resto do trabalho a solda que faz, ela tem que fazer, tá joia? Esse trabalho. E aí, gente, que vem agora aquela parte da solda espalhar, tá joia? O que é a solda espalhar, gente? A gente vai ver aqui de perto, né? E isso é o que garante o espalhamento da solda na superfície, é o que vai nos dizer que a solda ficou boa, tá? E de novo, não precisa da gente mexer o ferro de solda. A solda, você tendo aquelas três condições, ela vai espalhar sozinha e vai ficar boa. Quando a gente está soldando e a solda ela toma uma forma tipo de uma forma arredondada, ela é toda uniforme, né? Ela tem em volta da solda, ela fica toda redondinha e fica igual, né? Vocês vão ver aqui a montanhazinha que fica em volta da solda, em volta do terminal, né? Quando ela fica assim, ela fica brilhosa, significa que a solda ficou boa e você pode confiar, pode esquecer da solda, que ela não vai ter que ser refeita. Essa é a solda que ajuda a gente, é a solda que a gente busca. Agora, se você
fez a solda e você não garantiu que aquelas 3 condições foram colocadas ali, então a solda ela provavelmente vai ficar ruim, tá joia, gente? Aí a solda pode funcionar naquele momento, mas mais adiante você vai ser chamado para refazer aquela solda, né? E você vai ter que fazer um retrabalho. Essa situação de retrabalho aqui na solda é uma situação que a gente evita muito, tá? A solda, se ela ficou boa, você pode esquecer dela, ela vai funcionar durante muitos anos, né? Dificilmente ela dá problema. Se ela ficou ruim, ela vai funcionar naquele instante, ela pode funcionar naquele instante, mas com certeza daqui a um tempo ela vai dar problema, né? Mais cedo ou mais tarde ela vai dar problema, tá joia? Muito bem. Então a gente vai agora, vamos executar a solda, né? A gente vai ver a solda espalhando, né? E aí a gente vai poder avaliar, vai ser capaz de avaliar quando uma solda está boa ou não, a partir do espalhamento dela. Tá joia, pessoal? Muito bem. Até lá então.